Gravando então, ajeitar o vídeo aqui. Acho que deu. Beleza, pessoal? Estamos aí com um retorno a um tema que a gente já abordou alguns vídeos atrás. Né? Durante 2, 3 vídeos ficaremos novamente no tema de quadrinhos, de histórias em quadrinhos, conhecer novos personagens. E depois voltaremos aí o quanto antes para filmes. Hoje o personagem da vez vai ser Dylan Dog. Dylan Dog não, é Dylan Dog. É um personagem italiano, fumetti. Vou falar bastante. Cheguei até ao ponto de cogitar a fazer um canal só sobre esse personagem. Conheço muito sobre ele, ainda tenho muito mais para conhecer. Um personagem, olha, ouso dizer que é o meu personagem preferido. Não vou dizer dos quadrinhos, né? Porque daí tu envolve Marvel, DC, Turma da Mônica, mas dos fumettes, que são os quadrinhos italianos, ele é o meu personagem preferido. Beleza? Já falei sobre ele lá no primeiro vídeo, principalmente no segundo vídeo, que a gente fez um crossover, né? A união dele com o Dumper, e agora um vídeo especialmente dedicado sobre ele, o que é o personagem, sobre o autor, a história editorial dele no Brasil. Vou tentar fazer em 10 minutos. Simbora lá conhecer esse personagem. Beleza? Dylan Dog. O que é esse ônibus? Que tamanho de... Que grossura é essa desse espécime, desse tijolo? Tudo isso a gente vai estar vendo agora. Dylan Dog é um personagem criado no meu ano de nascimento. Talvez tenha uma bagagem emocional em 1986, né, por Tiziano Sclavi. Tiziano Sclavi é um escritor italiano de romances, jornalista, e quando ele entrou com o personagem de Dylan Dog nas fumettes, né, nos quadrinhos italianos, ali na casa da Bonelli Editora, né, na série de Bonelli Editora, Casa e do Tex, daí de então foi o personagem italiano que mais bateu de frente em vendas com o personagem italiano mais famoso, que é o Tex, As Aventuras do Faroeste. Dylan Dog, ele é um personagem, ele é um detetive, ele é o detetive do pesadelo, chamado aí de investigador, exatamente o nome de trabalho dele é Investigador do Pesadelo, o Detetive do Pesadelo. É uma alcunha que ele recebeu da Scotland Yard, a polícia inglesa. Ele é um personagem, por mais que ele é um personagem italiano, as histórias se passam em Londres ali no começo dos anos 90, final dos anos 80, quando a história foi criada, em 86. Ele é um personagem aí que teve essa alcunha de detetive do pesadelo pela Scotland Yard. Ele decide se afastar, né, da Scotland Yard por vários motivos que vai se desdobrando com as histórias, mas principalmente porque ele quer pegar casos que a polícia normal não pegaria. Casos que envolvem o sobrenatural, a feitiçaria, a bruxaria, a crendice, a crença popular, as lendas urbanas. O mais interessante é que ele é cético. Ele é um ateu, por assim dizer. Ele não acredita em fantasmas, mas ele resolve, porque ele tem essa predisposição de uma pessoa que dita o trabalho com coisas factíveis não faria. Então ele acaba pegando esses casos e ele é conhecido, né, junto com o seu assistente Groucho, né, a pegar esses casos aí. Outras características que, assim como James Bond, ele sempre acaba se apaixonando pelas suas clientes quando mulheres, né? Ele é um cara com arquétipo magro, né? Sempre ali com a sua calça jeans, com o seu blazer, com a sua camisa vermelha, e apesar de usar a arma, ele evita ao máximo usar a sua arma. Quando ele precisa atirar, pede pro Groucho e ele manda o revólver para ele, no último momento ele atira. Ele não sabe lutar, então ele é um personagem magro, habilidades básicas de combate, mas é que ele acaba se envolvendo aí em casos aí que envolvem o sobrenatural, o terror. Ele se categoriza como ele se categoriza como histórias de suspense, terror, horror, mas a grande sacada dele é que, diferente das histórias de quadrinho de terror ali dos anos 70, 80, 90, Cripta, Contos da Tumba, terror, mais do que o horror gore, ele tem metáforas, ele tem críticas sociais. Ouso dizer que é um terror, um suspense inteligente. Olha, eu já leio há muito tempo Dylan Dog e eu leio histórias de boas a ótimas. E tem histórias de explodir a cabeça, assim. Histórias com uma crítica social tão inteligente, compara ao que o Black Mirror faz hoje, a série, né?
umas sacadas filosóficas, umas sacadas existencialistas. Ele é um personagem melancólico, né, que acaba se envolvendo em seus casos, sempre pergunta por que será que é isso, por que será que é aquilo. É maravilhoso. É uma história de investigação no sobrenatural, né, com peso dramático, inteligente, com ótimas críticas sociais. Como todo bom fumete, né, quase todo bom fumete, as histórias são preto e branco, né, e quadrinhos quase que estáticos, né, nada de aquelas exuberâncias de mangá dos quadrinhos japoneses. Tem alguns especiais coloridos que eu vou comentar, vou mostrar algum para vocês hoje, né. Dito o que é a obra de Dylan Dog, eu vou especificar, vou detalhar um pouco sobre essa obra ônibus, mas antes, não antes, né? Talvez até o vídeo passe um pouco aí dos 10 minutos, mas vai compensar falar esse dossiê, essa minha paixão por esse personagem. Dylan Dog, ele tem um longo histórico editorial no Brasil, apesar de ele ser criado aí em 86 na Itália, ele veio pro Brasil ali em 91, 92. Nos anos 90, a editora Record trouxe 11 edições, mais alguns especiais. Olha só, né? As minhas estão aqui, ó, colecionador. Não peguei na época, não conhecia, era muito criança. Mas histórias ali de papel jornal, ó, tá todas ali até meio amareladas. Tive a primeira clássica edição aqui, né? É que veio pro Brasil. Foram 11 edições que vieram pro Brasil, né? E por problemas editoriais foi cancelada. Isso nos anos 90. Nos anos 2000, eu vou deixar de lado que eu vou mostrar bastante coisa aqui. Nos anos 2000, né? 2000 a 2006, ele foi lançado em 6 edições pela editora Conrad, e depois em 2006, né, a editora Mitos pegou ele, né, em formato papel jornal pequenininho, formatinho, e teve 40 edições. A Mitos pegou e ficou de 2000 praticamente até 2002 a 2006 com o personagem Dylan Dog em formatinhos, né? Isso em 2006. Daí ficou um hiato. Lá em 2017, a editora Lawrence, né, pegou e conseguiu fazer 3 especiais, né? Todos com uma bagagem muito pesada, filosófica, existencialista, no sentido de cada vez que ele entrava numa editora, as editoras tentavam trazer as melhores histórias dele. Os casos dele tu pode ler em qualquer ordem. Pô, eu quero começar a ler Dylan Dog. Tem que ler da número 1, da número 2? Não necessariamente. Hoje a Mitos publica ele, né? Mas você pode pegar qualquer número, são casos fechadinhos, né? Para coleção, eu gosto de pegar todos. Paramos onde? Em 2006 com a Mitos, lá em 2017 a Lawrence, que nem eu falei, trouxe 3 edições. Logo, a Mitos pegou embalo, comprou os direitos de novo, né? E a partir de 2018 até a atualidade, nesse vídeo 2025, ela tem trazido várias séries e formatos que eu vou explicar um pouco para vocês aí, né? Um dos formatos que ela trouxe são as novas aventuras de Dylan Dog, que se passa não nos anos 80, mas talvez uma realidade alternativa, né? Nos anos atuais, na Londres atuais, com internet, casos e lendas urbanas atuais. É uma pena que esse número no Brasil durou até o número 32 cancelado, mas continua desde 2018 as aventuras as aventuras clássicas do personagem. Atualmente está na número 43, então olha que legal, tanto para colecionar quanto para acompanhar, não tem tantos números assim. Tá no número 43 e são aventuras aí trimestrais, seja para acompanhar casual ou para pegar coleção. Tá aí uma coleção bem bacana, né, de se acompanhar, né? Ela também tem graphic novels, formatões especiais. Vou mostrar alguns aqui para vocês, né? Alguns crossovers como com March Mystery, com Dumper, que a gente já falou sobre. Olha só, com Morgan Lost, fica aí a dica, o spoiler para um dos próximos vídeos, né, que eu vou falar sobre ele. Especiais almanacs, como o Almanac do Pesadelo, especiais em relançamento em formato italiano, colorido, como Mater Dolorosa, uma clássica história dele, né? E além desses especiais, a grande sacada, a grande pedido hoje que a Mitos traz, além das mensais, das trimestrais, edições clássicas trimestrais, essas edições aqui ônibus. Atualmente está na número 3, ó, já estou com 2 aqui, e eu vou falar um pouco sobre a número 1, né? Também, além da Mitos, sabe quem está trazendo? É o momento de Dylan Dog, se você quiser acompanhar. A Panini, a casa aí da Marvel, da DC,
dos albinhos, né? A Panini, nas bancas, ela também está trazendo aí formatos grandes, como esses formatos aqui, né? Formatos aí de luxo, que lá na Itália são os formatos que se vende em livraria, são edições coloridas, papel couché, edições de luxo, um pouco mais caras, né? Tem trazido aí esses formatos que, se eu não me engano, saíram 5 desses formatos especiais pela Panini, né? Um dos crossovers interessantes que a Panini está trazendo, já trouxe, olha só, Dylan Dog Batman, edição de luxíssimo, colorida também. Vamos comentar sobre ele. Tá entendendo por que eu queria fazer um canal só de Dylan Dog? Enfim, a Lawrence também, ela resgatou algumas histórias anuais, né? Aquelas histórias especiais, ou de Natal, ou anual, edições gigantes. A Lawrence também está trazendo em financiamento coletivo grandes especiais, né, do Dylan Dog. Então, Lawrence, Panini, a Mitos, a casa principal das edições clássicas e desses ônibus, dá para acompanhar Dylan Dog de várias formas, sabores e cores aí. Enfim, sobre o ônibus, nessa parte final do vídeo, o que é um ônibus? Ônibus, a Marvel, a DC, ela já vem trazendo esse formato, basicamente são encadernados para colecionadores. Elas são mais robustas, são mais caras, normalmente tem capa dura, mas a grande sacada de um ônibus é que ela começa normalmente desde o número 0, desde a número 1, né? Principalmente para colecionadores, que independente de ser casos isolados, que dá para ler em qualquer número, como Dylan Dog, né? Ou eu quero pegar desde a número 1, é legal que quem quer fazer a coleção a partir da número 1, então ou pega um arco, ou pega desde a número 0, desde a número 1, é uma ótima maneira de colecionar. Repito que normalmente são edições caras para colecionador, mas se você gosta do personagem, é uma ótima sacada pegar aqueles tomos gigantes. A Marvel, a DC, ela vende às vezes por 200, 300, 400 reais, mas se você já conhece o personagem, por que, em vez de apostar em 20, 30, 20, 30, 20, 30, 50, pega uma ali de 200, 300, pega numa promoção numa Amazon e começa a colecionar. Foi o que eu fiz, né? A Mitos tem trazido desde julho de 2024 esses ônibus, né? Trazendo as histórias, muitas delas inéditas do personagem, desde a número 1. Né? Atualmente ela está na número 3 desses ônibus, ou seja, sendo que cada uma dessas tem 6 edições numeradas em ordem cronológica. Saíram então 18 historinhas desde julho do ano passado. Isso é mais do que uma por mês. Então, para o colecionador, tá? Nossa, ele tá além do que ele queria. Normalmente, em vez de ele esperar uma coleção mensal, quem tá pegando esses ônibus aí, menos de um ano, tá com 18 edições, uma ótima pedida. Dentro delas, como eu falei, elas são 6 edições. Olha, eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. São, no final até mostra as capinhas originais, ó, vem as 6 primeiras edições. A número 1, ela já tinha vindo nos anos 90, nos anos 2000, pela Record, pela Conrad, mas a número 2, a número 6 são inéditas no Brasil. Isso é muito legal para o colecionador acompanhar, tanto na ordem cronológica, na ordem de lançamento. Isso é muito legal. Isso é uma ótima pedida. São 6 edições, com 90% delas inéditas. Aqui no final também tem um especial do tradutor pelo Júlio Schneider, em 3 páginas, contando aí a importância do personagem, abinhas, orelhas. Quanto custa uma dessa hoje no mercado? No site da Mitos está R$150. Uou! Para quem não costuma comprar livro, é caro? Vou provar para você que não é caro. Primeiro que no próprio site da... Não estou recebendo para isso, mas no próprio site da Mitos, normalmente tem desconto de 35%, 40%, às vezes 50%. Né? Então você pode pagar uma dessa por R$70, R$80. Bem melhor do que 150. Mas mesmo que se você pagar R$150 numa dessa, vou te provar que ainda assim pode ser muito dinheiro, mas é barato para quem quer começar a colecionar. Eu vou te explicar por quê. São 6 edições. Se você pegar R$150, né, e dividir ela, né, nas 6 edições, vai dar R$25 cada historinha de 100 páginas. R$25, te falo hoje como colecionador de quadrinhos, é difícil você pegar um quadrinho. Se você pega uma revistinha do Batman ou qualquer outro super-herói, você vai pagar no mínimo R$25. Então, você vai pegar aí 6 edições, né? Às vezes mais barato do que uma mensal, e vai completar ela com R$150. Repito que em Amazon, em promoção da própria Mito, na loja Mitos, da Mundo Mito de São Paulo,
você às vezes paga 40%, 50% com desconto, e aí mais do que compensa. Mas mais do que falar de preços, as histórias de Dylan Dog, que a gente já detalhou, o que é o personagem, do que ele aborda, é uma ótima maneira de você começar a coleção através desse ônibus, seja nas historinhas mensais da Mitos, seja na coleção desde a número 1, desses tomos, desses encadernados. E, nossa, como eu sou apaixonado, vou falar sobre, de novo, toda a história de Dylan Dog, ele me traz algum valor moral, alguma crítica social. Isso é muito legal mesmo. Fica a grande dica para descobrir aí Dylan Dog. Quero agradecer ao meu amigo, parceiro, colega da loja Mundo Mitos, frequentador também da loja Mundo Mitos, Rafael, do canal Batatinha Comics. Ele passou bastante informação que eu precisava para explicar para vocês. E última curiosidade, já extrapolando o limite do padrão dos nossos vídeos, filme. Sim, saiu um filme de Dylan Dog em 2011. Eu vou falar porque esse vídeo é quase um dossiê do personagem, mas ao mesmo tempo eu não vou falar. É uma obra de terror, comédia com terror. É uma obra bem aquém. Como adaptação, eu não gostei. Ficou bem diferente. Deram uma americanizada no personagem de uma maneira bem escrachada. É uma boa produção, são atores até que famosos, mas é um filme que não ficou terror e nem comédia. Ficou... Enfim, se não tivesse o nome Dylan Dog, o filme seria um filme ok. É um terror engraçado. Mas como ele tem esse peso de trazer um nome de um personagem que eu gosto muito, mas fica a dica também, quem gosta de conhecer obras adaptadas, né, Dylan Dog, o filme de 2011. Fica a dica então, hoje, Dylan Dog, Omnibus, 600 páginas não, 600 páginas aí de histórias, 6 historinhas fantásticas do Investigador do Pesadelo. Até mais, gente!